Para os irmãos também que estão aí no vídeo, nós hoje vamos meditar na palavra de Deus que está no livro Lamentações, capítulo 3, versículos 21 ao versículo 26, e que Deus abençoe a sua noite também. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 26. Deixa eu esperar todos encontrarem. Lamentações, capítulo 3, verso 21, diz assim o texto: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Mais uma noite eu lhe peço, toma minha vida em tuas mãos, o meu intelecto, e tudo que venha a ser proferido aqui nesta noite, venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Pai, te pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós nesta noite. Pai amado, pedimos pelos nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora, orando, pregando tua palavra, ensinando, discipulando, que o Senhor continue, Pai, dando forças, que o Senhor continue dando condições, e que em nome de Jesus, Senhor, o seu evangelho continue sendo propagado aos quatro cantos dessa terra. É o que nós te pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus, todos digam amém? Amém, amém, graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Eu só bebi o golinho d'água aqui. Amados, o livro de Lamentações é uma coleção de cânticos que tem o seu contexto na invasão babilônica e na subsequente destruição de Jerusalém. Nestes versículos, testemunhamos os sofrimentos infligidos ao povo dessa cidade pelas mãos de seus inimigos. No entanto, mesmo em meio a toda dor e turbulência, Deus designou Jeremias para registrar esses eventos, trazendo honra ao nome do Senhor. Jeremias, muitas vezes referido como profeta chorão, é o autor deste livro, e de chorão ele não tem nada, nós vamos entender um pouquinho. Uma análise da vida desse homem de Deus revela um retrato de tristeza constante e depressão profunda. Aqui está uma visão abrangente do chamado de Jeremias. Primeiro, é um chamado relutante. Jeremias recebeu um chamado com medo e relutância para o ministério ainda no ventre de sua mãe. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5 ao 6, o Senhor chama Jeremias, ele diz: eu não passo ainda de uma criança. O que Jeremias ia dizer, ia falar, era difícil, irmãos, muito difícil. O Senhor também chamou Jeremias para anunciar um julgamento divino, como está em Jeremias capítulo 1, dos versos 9 a 10. Chamou Jeremias também para uma renúncia ao casamento. Ele foi proibido de casar, de dedicar-se ao ministério, para dedicar-se ao ministério e proclamar o iminente julgamento de Deus. Deus não permitiu que Jeremias se casasse porque tinha um propósito naquela circunstância, porque eram dias difíceis para o nascimento de crianças naquela época. Então Deus estava cuidando de Jeremias mesmo sendo difícil o que Deus estava pedindo para ele. Jeremias é um homem de profunda tristeza. Jeremias chorava abertamente pelos pecados do seu povo, como está descrito em Jeremias capítulo 9, versículo 1. Jeremias era um homem que foi rejeitado. A sua mensagem foi frequentemente ignorada, levando-o à depressão, até mesmo tentando abandonar o ministério. Está em Jeremias capítulo 20, versículo 9. Até os amigos dele
estavam torcendo para que ele tropeçasse na mensagem. E que fosse, porque Jeremias falava a verdade. Jeremias foi preso por pregar a verdade. Ele sofreu a prisão por Zedequias, como está em Jeremias capítulo 32, versículo 5. Jeremias ele tinha um compromisso após a queda de Jerusalém. Mesmo após a queda de Jerusalém, Jeremias não se vangloriou. Jeremias não disse, igual tinha um desenho animado na minha época, que era Carangos e Motocas, não sei o que. Disse, tinha uma motoquinha lá que ficava para as motocas. Eu te disse. Jeremias não fez isso. Jeremias não foi a motoquinha. Pelo contrário, ele compareceu. Ele se compadeceu da dor do preto. E ele expressa isso em Lamentações capítulo 1, verso 5. A postura de Jeremias, após suportar uma vida marcada por exclusão, ódio, ridicularização, prisão e testemunhar a destruição de Jerusalém, Jeremias encontrou a capacidade de permanecer nos destroços da cidade, erguendo a sua voz em louvor a Deus pela sua inabalável fidelidade ao seu povo. Mas como foi possível para Jeremias manter essa postura? Mesmo diante das provas avassaladoras, ele compreendeu profundamente que Deus é fiel. Saiba que, independente das circunstâncias, Deus continuaria sendo Deus e permaneceria fiel à sua palavra. Em Lamentações capítulo 3, versículo 21, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias encontrou esperança em meio à desesperança, porque confiava na fidelidade de Deus. Ele acreditava que aquele Deus que mudou todas as circunstâncias de Jerusalém no passado, Israel no passado, era o mesmo Deus que poderia prover e mudar as circunstâncias. Assim como Jeremias, todos nós enfrentamos momentos em que a vida parece desmoronar ao nosso redor. Nessas graças precisamos ter a certeza consoladora de que Deus é fiel. Felizmente, a Bíblia nos oferece evidências convincentes da fidelidade e inabalável do nosso grandioso Deus. Ele nunca nos deixa assim. Mas nós vamos agora explorar 3 palavras preciosas nesses versículos de Lamentações 3, verso 23, que revelam por que Jeremias pôde proclamar: grande é a tua fidelidade. Estas palavras nos ensinam lições valiosas sobre a grande e inabalável fidelidade do nosso Deus, em quem podemos confiar plenamente quando enfrentamos as provações diárias, as provações da nossa vida. E então, quais são essas verdades? Em primeiro lugar, amados, Deus, Ele é fiel na sua graça. Deus, Ele é fiel no seu favor imerecido. Deus já foi fiel a nós antes mesmo de nós nascermos. Ele enviou o seu Filho para nós. Aqui no versículo 22, Jeremias diz no livro de Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Misericórdia, esta palavra é traduzida como benevolência em mais de 30 passagens do Antigo Testamento. E essa palavra, ela vem encapsulada, ela vem cheia de amor, graça, própria misericórdia, fidelidade e a segura devoção. É uma expressão que retrata com o seu amor divino para a humanidade.
misericórdia. Essa é a ideia que encontra equivalência no Novo Testamento, onde a graça e o amor de Deus são enfatizados na vida e na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Misericórdia, graça. Ao mencionar misericórdias, parece registrar que a graça pura de Deus libertou Israel do Egito e os manteve como um povo redimido, apesar de seus fracassos. Amados, a graça do Senhor, ela nos salva, seja de qual for a situação que nós nos encontremos. Deus, Ele manifesta a sua graça. Se nós estamos aqui hoje de olhos abertos, vivos e respirando, é porque a graça do Senhor esteve sobre a nossa vida. É um favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. A condição perdida e condenada da humanidade só pode ser alcançada pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Nenhum de nós aqui, por melhor que nós poderíamos fazer, nenhum de nós nunca iríamos alcançar a salvação se não fosse o favor imerecido de Deus, se não fosse a graça de Deus. Nós pensamos nos aproximar de Deus, então Ele veio até nós na pessoa de Jesus Cristo, morrendo por nossos pecados. A obra do Espírito Santo também faz parte dessa graça, dessa misericórdia, atraindo-nos para a salvação de Deus. Foi Deus, irmãos, quem despertou a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Outrora estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas o Senhor, Ele despertou, e começamos a entender o plano da salvação, que outrora não entendíamos. E essa graça, esse favor imerecido, se chegou até nós. A graça de Deus, irmãos, e as misericórdias do Senhor, elas nos protegem. A graça não apenas nos encontrou, mas nos mantém salvos. É a graça de Deus que nos mantém salvos dia após dia. É ela que nos evita de cair, é ela que nos evita de tropeçar. É ela que, quando erramos, falhamos, Deus move em nossos corações, trabalha em nossos corações, derrama da sua misericórdia e seu perdão e nos fala: meu filho, vamos de novo. É dessa graça, dessa misericórdia, quando o apóstolo Pedro afundou e ele clamou: Jesus, socorre. A misericórdia do Senhor, mesmo olhando para aquele homem que faltou fé, estendeu a mão, pegou Pedro e tirou ele do fundo do mar. O Senhor nos tirou, irmãos, do profundo abismo. O Senhor nos encontrou no pecado e Ele nos mantém salvos. A nossa propensão ao fracasso espiritual, andar sem rumo, não compromete a nossa salvação. Amados, muito cuidado. Eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja, com esse eu sou, sabe, eu sou. Hoje estava se preparando para vir, aí botei um louvor lá, enquanto a gente está preparando, aí veio uma música lá, uma versão que o cidadão fez de uma música. Não, mas ele, eu sou, a música só, eu sou. Aí eu falei: meu Deus, esse homem é muita coisa, cara, isso aqui que está difícil de ouvir, né? Então, amados, sempre tenha em sua mente que, se não fosse a misericórdia de Deus, o favor de Deus, nós estaríamos perdidos. Nós nunca conseguiríamos alcançar a salvação ou o padrão de Deus por nós mesmos. Nós temos a agradecer por uma graça
ao Senhor por uma graça infalível, uma graça imutável, a graça que é fiel, que nos salva no guarda. A fidelidade de Deus, irmãos, ela se manifesta nessa graça que nos salva e nos protege, revelando o seu amor constantemente. Amados, quantas das vezes nós vemos o amor de Deus sendo revelado, demonstrado através de um irmão, até mesmo de uma pessoa desconhecida. Quantas das vezes você já ajudou alguém, às vezes estava na rua? Hoje em dia está muito difícil, isso tem que apurar muito, né? Mas às vezes Deus tocou seu coração e falou assim: ó, ajude essa pessoa. Quantas das vezes? É a graça de Deus em favor daquela pessoa. E quantas das vezes, muitas das vezes você também já foi ajudado, né? Empurrar o carro pessoal empurra. É a graça de Deus movendo o coração das pessoas. É a compaixão. Nós temos que continuar, irmãos, dependendo dessa graça maravilhosa do Senhor, porque é por causa dela que nós não somos consumidos, pela graça de Deus. Segundo ponto, Deus é fiel em seus atributos. Ele diz aqui no versículo 22, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, grande. Amados, Deus, ele derrama compaixão, e essa palavra, compaixão, ela tem um significado como matriz. Útero também quer dizer, são sinônimos, é onde nós somos formados. Ela retrata a graça de Deus movendo-se ativamente nas nossas vidas. Deus continua, irmãos, trabalhar em mim e em você. Não é porque o Espírito Santo nos despertou para o seu amor que acabou, mas há um continuar, há um prosseguir na dependência de Deus. Deus continua ativamente movendo na vida do crente, na sua formação espiritual. Apóstolo Paulo retrata em sua carta dizendo que no início nós somos como crianças. Ele fala do leite, não é isso, irmãos? Do leite. Depois ele fala de um outro tipo de alimento, que é o alimento sólido. No início nós estamos ali tomando o NAN, vamos dizer assim. O NAN, foi propaganda aqui. Tomando aquele leitinho de recém-nascidos, espiritualmente falando. Mas depois o Senhor vai aumentando essa proporção, assim como uma criança. Vai dando a papinha, vai inserindo lá o arrozinho, feijão amassado, e vai nos dando alimentos sólidos cada vez mais, para que nós venhamos a crescer. Mas não é para a gente estar aí falando eu sou, não, mas para a gente estar falando Ele é tudo, Ele é tudo. Jeremias destaca a fidelidade de Deus e seus atributos, mostrando que sua graça nos acompanha em todas as situações. A graça e o dom de Deus, os atributos são fiéis, irmãos. Primeiro é a sua presença. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: que a vida de vocês seja isenta de avareza, contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. De maneira alguma, nunca, jamais o abandonarei.
Amados, quando nós deixamos todas as coisas de lado, as coisas que tentamos prender, o Senhor, Ele fala, Ele tem um compromisso conosco de amor e graça e misericórdia. Não porque nós merecemos alguma coisa, mas porque sim, Ele nos escolheu, Ele nos separou para Ele, e Ele nos ama. Às vezes eu olho para o Senhor, Senhor, o que é que tu viste em mim? Mas Ele nos ama, irmãos. Ele trabalha nas nossas vidas. É Ele que naqueles momentos mais duros da tua vida, trazer na memória aquilo que me dá esperança. Amém? A Elisa falou aqui em Lamentações. É Ele que naquele momento mais duro da sua vida, ou no momento mais terrível, que você sente um alento, uma paz, você sente uma presença sobrenatural, dizendo: estou contigo, meu filho, não me apartei de ti. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, ele diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estou, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É Jesus falando: olha, eu não preciso de muito não, eu faço com aquilo que tenho nas minhas mãos. Aonde estiverem, se vocês estão reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês, estou agindo no meio de vocês, estou movendo no meio de vocês, estou trabalhando em vossos corações, estou vos mantendo de pé dia após dia. Deus está sempre presente com seus filhos, irmãos, sempre presente, mesmo quando não o vemos. Mesmo quando estamos nas piores tempestades da vida, Ele está conosco. A sua presença é um dom valioso. Ele está presente, Ele está conosco, queridos. Seja em qualquer momento. Seja em qualquer momento. E esse Deus maravilhoso, Ele atua, Ele move. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Quem é aquele? É o Senhor. Para fazer o quê? O inimaginável, Ele faz. Quando está de acordo com a vontade dEle, Ele faz os milagres necessários. Conforme o seu poder, que opera em quem, irmãos? Em nós. O Espírito Santo habita em nossas vidas, irmãos. E o Senhor, Ele opera assim como estava operando na vida de Jeremias, mesmo naquele momento difícil, mesmo Jeremias indo ao seu limite, Deus estava sustentando Jeremias, assim como Ele sustentou Jó, assim como Deus sustentou o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Ele continua sustentando os seus, Ele continua nos mantendo de pé, nos dando força para continuar em além, mesmo naqueles dias que nós estamos um fiasco, cansados, abatidos, tristes, às vezes até sem esperança. O Espírito Santo nos coloca de pé. Tem uma passagem no livro do profeta Ezequiel, que antes do Senhor dar o rolo para Ezequiel comer, ele fala: Ezequiel, filho do homem, te ponte de pé. Ele não tinha força, mas diz que o Espírito do Senhor colocou aquele homem de pé. Abre a boca, Ezequiel. Eu vou te encher com o rolo, Ezequiel. Eu vou alimentar a tua alma. O Senhor, irmãos, Ele nos alimenta com mais puro maneira.
Ele continua derramando o maná do céu sobre as nossas vidas. Isso é fidelidade, é graça, é amor. O Senhor é capaz de fazer além do que você está pedindo, é capaz de fazer além do que você está imaginando. Muitas das vezes não recebemos, como diz as Escrituras, porque nós pedimos errado. Mas quando nós pedimos da forma certa, isso Deus vai nos punindo, irmãos. Deus vai nos movendo até nós pedirmos da forma correta. Quando nós pedimos da forma correta, seja feita a tua vontade. Ele derrama tudo aquilo que nós necessitamos, queridos. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe das nossas necessidades. Deus, Ele é poderoso e excede qualquer problema que possamos passar ou estar passando. Não tem problemas maior que o nosso Senhor. Deus, Ele atua no meio do seu povo. Ele ama fazer isso. Quando nós vemos dentro desse texto, também nós vemos da graça, da misericórdia do Senhor e da atuação de Deus, nós vemos a provisão de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisarem. Deus, segundo a sua riqueza, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, há de suprir em Cristo Jesus, segundo a vontade do Senhor, tudo aquilo que você precisar. O que é tudo aquilo? É tudo, irmãos. Tudo é tudo. Ou seja, se você há uma necessidade na sua vida, nesse momento, de saúde, Deus pode suprir. Se há uma necessidade na sua vida, neste momento, financeira, Deus pode suprir. Se há uma necessidade na sua vida espiritual, Deus pode suprir. Ele pode suprir tudo, tudo. O salmista diz também no Salmo 37, versículo 25, ele diz: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista está falando o seguinte: Deus, Ele está presente em todo momento, e Ele sempre atuou na minha vida. Davi sabia o que era isso. Davi estava atrás das malhadas, esquecido. Samuel chama Davi, ali foi ungido um rei, e Deus fala que era Davi. Davi começa a ter problema com seus irmãos, você imagina? Olha lá, queridinho do pai, queridinho do profeta, né? Nós podemos pensar nisso quando Davi chegou lá, que foi levar um lanche, vamos dizer assim, para os irmãos que estavam na batalha. Ah lá, vem ele, por que você largou as ovelhas do nosso pai? Não foi assim a recepção dos irmãos de Davi? E ele escuta o circunciso gritar e dizer: não há homem em Israel. E aquele jovem olha para aqueles guerreiros e fala: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Os irmãos acham que ele está de deboche. Para encurtar, Davi vai, pega a espada, o rei tenta colocar a espada, não dá nele. Eu vou lutar com aquilo que Deus me deu. Deus vai atuar na minha vida da forma com aquilo que Ele me capacitou, com o que Ele derramou sobre mim. Eu vou assim. Pegou a funda e desceu com a sua arma de pastor, vamos dizer assim. Pegou 5 pedrinhas de ribeiro, e aquele gigante olha para ele, Golias olha para ele e diz: acaso sou um cachorro para que você venha por mim, contra mim com pedras? E aquele homem estava em toda a sua armadura, em toda a sua oponência. Davi
fará para ele o seguinte: você vem contra mim, com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele lança a pedra. A pedra bate na cabeça de Golias cai. Deus entregou a vitória nas mãos de Davi. Davi necessitava daquela vitória naquele momento. E depois, se você for ver a vida de Davi, as lutas dele, as vitórias dele não pararam ali. Deus foi movendo na vida dele, foi trabalhando na vida de Davi. Mas Deus, foi Davi que escreveu esse verso, está no Salmo 37. Mas Deus estava com ele. Por isso que ele falou: eu nunca vi um justo desamparado. Ou seja, meu Deus nunca me desamparou, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, mesmo nos dias piores, Deus providenciou Davi. Lembra de Nabal e Abigail? Né? Nabal mandou ele ir sem o servo dele, sem os alimentos, mas Deus moveu o coração de Abigail, mostrou o que estava no coração do marido dela, e ela foi lá e levou, providenciou. Deus providenciou. Amados, Deus, Ele, nessas palavras, o Senhor se compromete a suprir as nossas necessidades. Aquilo que você necessita, Deus, Ele supre. Se você ainda não tem, é porque ainda você não tem necessidade disso. Nós devemos confiar em sua fidelidade, mesmo quando a forma de cuidado do Senhor muitas das vezes não é correspondida com as nossas expectativas humanas. Nós temos que continuar entendendo, irmãos, que Deus é Deus, mesmo quando nós clamamos, e muitas das vezes o Senhor não responde. Que Deus, Ele continua sendo Deus, muitas das vezes, quando nós continuamos na jornada, sendo fiéis a Ele, e muitas das vezes aquilo que nós clamamos, Deus parece que está emudecido. Isso não quer dizer que Deus te abandonou, nos abandonou, mas isso quer dizer que Deus está treinando a cada um de nós uma forma diferente de buscar Ele, a estar mais perto dele. Mas mesmo assim Ele continua cuidando de você. E sabe o que garante isso? Além, claro, é a sua palavra, a palavra do Senhor, é porque Deus é imutável. É um outro atributo do Senhor. Ele não muda. Ele não muda. Nele não há variação, nele não há sombra de dúvida. O que Ele prometeu, Ele cumpre, irmãos. Ele cumpre. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, ou seja, no passado, é o mesmo hoje, ou seja, no presente, e para sempre, ou seja, no futuro hoje. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir no tempo dele, na hora dele, no momento dele. É o que Jeremias estava se apegando aqui, porque ele sabia que aquele povo era o povo de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 6, o Senhor fala ao povo de Israel, fala o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Amados, posso usá-los como exemplo, né? Eu amo o povo judeu, eu tenho orado pela vida deles, para que a salvação em Cristo Jesus se achegue ao coração deles. É triste ver o que está acontecendo lá, muito triste, mas uma coisa é certa: Deus tem uma promessa e Ele continua cumprindo. Se Ele falou que não vai, aquele povo não vai ser destruído, na época do Holocausto, né, que foi terrível,
Tem gente tentando minimizar isso, mas foi terrível. Terrível. Deus susteve aquele povo. Hoje, irmãos, não é que Israel é um povo especial, né? Tem uma história com Deus. Depois, quando Cristo veio, já expliquei isso aqui algumas vezes, o povo de Deus passou a ser a todos aqueles, inclusive os judeus que recebem a Cristo, reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas. Todos esses agora são filhos de Deus. Amém, queridos? Nós temos que orar, sim. Orar pelo povo judeu que está lá sofrendo, não buscaram isso, e isso está sobre a vida deles, como pelos civis, amém? Civis palestinos, porque não há dúvida, esse grupo Hamas é um grupo terrorista. Essa palavra certa aí, que muitos tentam pular aí, é um grupo terrorista, que se fez misericórdia. Mas o que eu estou querendo destacar aqui dentro da mensagem, Deus continua sendo fiel. Ele continua movendo em nossas vidas e na vida do seu povo, que agora somos nós, todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor em suas vidas. Então, amados, aquilo que Deus lhe prometeu, aquilo que Deus, tá, irmãos, não é devaneio não, às vezes você teve um devaneio, né? Mas se Deus te prometeu algo, amados, Ele vai te cumprir. Ele vai cumprir. Eu tenho um texto, está lá na salinha lá, que Deus me prometeu. Asaf foi promessa de Deus. Asaf, né, depois do que aconteceu com Davi, Deus falou que ia nos falou que ia nos dar um filho, e um filho, nome de Asaf, o nome do Asaf de já tinha, né? E Deus foi dando sinais, foi mostrando, né? Quando Davi partiu, eu fui tirar a cadeirinha, já contei isso aqui algumas vezes, e ali estava o meu coração em lágrimas, levando a cadeirinha. Meu sogro pede um papel lá da onde sepultaram o Davi, e quando eu fui dar um papel para ele, eu vi SL82, e eu li o Salmo 82, não tinha nada, e não tinha esse SL82 no papel. E ali, quando eu peguei a Bíblia, olhei, li o Salmo 82, não vinha aquilo, né? Eu pensei que Deus queria acalentar o meu coração nesse sentido, mas quando eu estou terminando de ler o Salmo, eu escuto algo dentro do meu coração dizendo assim: o autor do Salmo, Asaf. E sai a Fernanda dentro do banheiro cantando a música do Asaf Borba. O meu Deus é eterno, eterno, eterno. E aí o Senhor nos trouxe a memória que 8 meses antes de acontecer, nós estávamos planejando ter, dar um irmãozinho, uma irmãzinha para o Davi, mas como foi do Davi nome de menino, a gente já tinha, era Asaf. E aí, quando nós vimos tudo isso, né, a promessa do Senhor, vimos depois de alguns meses, começamos a fazer o trabalho aqui, Rio Angra. Depois de um ano, né, mais ou menos, depois que o Davi faleceu em 2010, um ano e alguns meses, Fernanda fica grávida. E quando Fernanda fica grávida, aí agora, né? O nome já tinha, Asaf, menino. E os irmãos aqui vendo a Fernanda grávida, a barriga crescer, e aí começaram a ficar preocupados, mas pastor, e se for uma menina? Eu falei, gente, olha, se Deus tivesse colocado no meu coração que Ele ia me dar uma menina, e eu tivesse convicção disso, eu ia estar aqui defendendo que é uma menina com a menina, como eu estou falando que é um menino. Porque o pessoal quando tinha nome para menina, né? Não tinha nome para menina. E até o meu sogro também, na época, falou, né, aquela coisa da preocupação. E aí o que acontece com 3 meses de gestação, Fernanda vai fazer a ultrassom, né, aquela ultrassom lá de 3 meses, que é, agora esqueci o nome que dá, morfológica, né? Acho que é isso. Não lembro. Já tem 11 anos, vai fazer 11 anos já.
Então assim, aí do nada, a médica que estava fazendo o exame não sabia, né? Aí a médica falou, é um menino. Aí, irmãos, a lágrima, a fidelidade de Deus, assim, né? Não que um substitui, pode ser colocado no seu lugar, mas é a questão de ver a mão e aquilo que Deus falou se cumprindo, né? Mais uma vez em nossas vidas, que o Asaf viria para dar continuidade à alegria que Davi nos dava. E aquilo, quando eu vi a médica estava fazendo uma ultrassom, ficou espantada, aí falou assim, aí eu contei uma história para ela. Não, peraí, então deixa eu ver aqui de novo. Aí foi ver de novo. Com certeza é um menino. Conseguiu ver lá que eu tinha conseguido. E é isso, irmãos. Traz a memória para a gente do poder de Deus nas nossas vidas. Assim como eu creio que os irmãos que estão aqui, os que estão em casa, têm testemunhos de milagres com o Senhor em suas vidas, de livramentos de Deus em suas vidas. O que eu queria deixar aqui bem claro é que Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus que operou os milagres na sua vida no passado, o mesmo Deus que vai operar, pode operar no presente e pode operar no futuro. Deus é fiel, irmãos. Os seus dons são imutáveis, não tem mudança. A graça, a presença, a atuação, a provisão e a pessoa de Deus são constantes em todas as situações da tua vida, da minha vida, das nossas vidas. Deus é fiel. De acordo com o versículo 23, a graça de Deus é tão fresca quanto o novo dia. Nós não precisamos nos preocupar com a falta de recursos para sobreviver, mas a graça de Deus em nossas vidas é renovada a cada dia. Claro que eu não estou falando para você viver deitado eternamente, berço esplêndido, não é isso não. Mas é que Deus, Ele provê dentro daquilo o que Ele coloca diante de você. Ele provê. Mateus capítulo 6, versículo 34 diz, portanto, não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã se preocupará com as suas próprias coisas. Basta a cada dia o seu próprio mal. Assim, irmãos, como cada novo dia traz seus propósitos, desafios, Deus também traz um fornecimento fresco do seu amor, da sua graça infalível sobre as nossas vidas. Ele continua sendo o mesmo. Nós é que muitas das vezes falhamos, nós é que muitas das vezes erramos, mas Ele continua de braços abertos. Ele continua sendo o mesmo Deus que nos perdoa, que nos faz caminhar. Ele continua sendo o mesmo Pai amoroso, bondoso. Ele te ama, Ele nos ama. Ele continua conosco, Ele não desistiu da sua causa, Ele não desistiu das nossas causas. Muitas das vezes, as coisas passam por momentos difíceis, assim como Jeremias, vou parar por aqui, assim como Jeremias estava passando. Imagina, ele vendo seus amigos, a sua terra sendo destruída, ele ali no meio dos escombros, vendo que tudo que Deus falou aconteceu e que Deus usou a vida dele, como usou a vida também de Abacuque, para alertar o povo, falar ao povo: olha, voltem para o primeiro amor, voltem para as práticas das primeiras obras, voltem para aquilo que Jesus tem para a sua vida, aquilo que Jesus te chamou, volte para isso. Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele continua operante em nossas vidas, na sua vida. Sabe, entrega o teu coração, assim como tu fez na primeira vez. Entrega o teu coração totalmente a Cristo. Você que porventura não teve ainda esse encontro com Jesus, posso estar vendo esse vídeo, olha, entrega a tua vida a Cristo. Dobre teu joelho aí na sua casa e fala: Senhor Jesus Cristo,
Tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E preciso do seu perdão, da sua graça, do seu senhorio sobre a minha vida. Deixe Jesus te conduzir como um bom pastor. Ele conduz as suas ovelhas, ele nos conduz. Deixe Jesus ser Deus na tua vida. Saia do centro da tua vontade. Fique lutando com Deus. Deixa Ele reinar no teu coração. Deixa Ele tocar a tua vida da forma que Ele quer. E você vai ver como a palavra diz, Ele aplana os nossos caminhos. Ele pavimenta os nossos caminhos. Ele nos leva a verdes pastos. Ele supre tudo aquilo que precisamos. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar para encerrarmos aqui a mensagem aqui via vídeo. Nós estamos aqui com a Santa Ceia do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós pedimos ao Senhor, tomai-nos em tuas mãos. Sondai os nossos corações, Senhor. Expurga de nós, ó Deus, tudo aquilo que possa estar te desagradando, ou que fizemos que te desagradou. Perdoa os nossos pecados. Ajudai-nos, ó Deus, a cada dia a sermos cristãos melhores. Porque nós levamos o teu nome, Pai. Cristãos. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a todo momento. Nós contamos, Senhor, com o teu amor e com a tua fidelidade. Toma, ó Deus, em tuas mãos cada um dos meus irmãos. Se porventura, ó Deus, alguém neste vídeo está ouvindo, está passando um momento de crise, um momento difícil, ou aqui na igreja, ou aí no vídeo, esteja passando por um momento de depressão, um momento de desesperança, momento de angústia, assim como Jeremias muitas das vezes passou. Senhor, te pedimos em nome de Jesus, que da mesma forma que tu levantaste o teu profeta, que o Senhor levante esta pessoa, que o Senhor mova na vida desta pessoa, que o Senhor continue capacitando, ó Deus, para continuar fazendo a tua vontade, Senhor. Tenha misericórdia em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Pai, envolva com o teu poder, envolva, Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia, continue formando, Senhor, segundo a tua vontade. É o que nós lhe pedimos, Senhor. É o que nós lhe pedimos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você no vídeo, a sua semana, que Deus possa te conduzir em todo momento, e que você continue olhando para Jesus, porque somente nele há satisfação. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida rica e abundantemente. Amém? Vamos aqui na igreja nos preparar.